Boa noite, pessoal. Obrigado por estar aqui. Hoje morre mais gente de obesidade do que de má nutrição. Não sei se vocês sabem disso. Eu estava falando com a Manu, que entende muito de nutrição, que está preocupada com obesidades alheias, não a dela. E não só morre mais gente, morre 3 vezes mais gente de obesidade do que de má nutrição. Como que a gente saiu de uma situação completamente diferente há alguns séculos atrás para isso? Né? No Brasil de hoje, se você comparar 1970, 93. Em 93 tinha 30 milhões de miseráveis no Brasil, de uma população de 150 milhões. 20% eram miseráveis. Hoje são 10 milhões de uma população de 205 milhões. 5%, menos de 5%. Então, você veja, isso não é um dado só brasileiro. O número de pessoas pobres no Brasil saiu de 68% em 1970 para menos de 10% hoje. Em termos percentuais dessa participação, caiu 75%. No resto do mundo, caiu mais. Caiu 80% no mesmo período. O número de pessoas pobres e o número de pessoas miseráveis foi mais ou menos a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? Por que essa dinâmica está acontecendo no mundo todo? Né? E aí vale a pena voltar um tempo atrás para a gente fazer uma outra análise e entender o contexto da coisa. População no ano 0. Alguém tem ideia de quanto era a população no ano 0, lá quando nasceu Jesus, começou o calendário gregoriano? Na verdade não era ano 0, porque o calendário gregoriano, o pessoal não sabia que o 0 não existia e tal, então começou no ano 1, que é uma confusão dos diabos. Mas naquela época, quantas pessoas que vocês acham que tinham no planeta? Quem acha que tinha mais do que 1 milhão? Mais de 1 milhão? Mais que 10 milhões? Mais que 50 milhões? Mais que 100 milhões? Ninguém? Tinha 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas no ano 0. Um pouco do efeito da prosperidade que veio da antiga Grécia e início do Império Romano. No ano 1000, 300 milhões de pessoas. No ano 1500, 500 milhões de pessoas. No ano 1700, tinha 650 milhões de pessoas. Isso era na véspera do início do capitalismo. 650 milhões de pessoas. Isso a gente está contando a população que veio, o Homo sapiens surgiu há 100 mil anos atrás. Né? Então, no ano 1700, você tinha 650 milhões de pessoas. Começou o capitalismo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. No ano 1800, você já chegou a 1 bilhão de pessoas. No ano 1900, 1 bilhão 650. Cresceu, só no século XIX, cresceu mais do que havia de população em 1700. Né? E aí, em 1960, você já duplicou para 3 bi. Né? E falando de 1960, é uma data muito importante, porque foi quando o Mises, 1959, foi para a Argentina fazer essas 6 palestras, que vão formar essa série que eu vou palestrar. E cada palestra tinha um tema. Essa aqui é de capitalismo. As próximas palestras serão socialismo, intervencionismo, investimento estrangeiro, inflação e política e ideias. Nessa época, 1959, a Argentina era um dos países mais prósperos do mundo ainda, mesmo depois do Perón sendo exilado. O Brasil tinha 50 milhões de habitantes, e em 70 tinha 68% de pobres, e em 60 era mais do que isso. Né? Então, um mundo bem diferente. Mas, em 1960, a população mundial alcançou 3 bilhões de pessoas. Em 2000 já dobrou para 6, e hoje tem 7 bi 300. Então, algo aconteceu, né, que permitiu esse aumento exponencial da população. E esse algo é
Você acha que é o Banco Mundial, o governos, que diminuiu essa pobreza, etc. Não. O que aconteceu foi o advento do capitalismo. Comércio, globalização, propriedade privada, respeito à lei, empreendedorismo. O que a gente hoje considera como os pilares do capitalismo, né? O Adam Smith, quando escreveu Riqueza das Nações, ele demonstrou como uma economia fica mais próspera, como a sociedade cresce, como ela fica mais próxima. E ele explicou isso, foi uma revolução na época. Ele mostrou que não tinha nada a ver com o consumo, aumento de consumo, nada a ver, que não tinha nada a ver com o aumento da quantidade de dinheiro, que era, aliás, a tese mais comum na época dele, que era o mercantilismo, que era acumular metais, era a tese que isso que gerava riqueza, né? Não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro, a quantidade de moeda, não tem nada a ver com gasto de governo. Crescimento da nação e prosperidade se deve a duas coisas: intercâmbios entre as pessoas, e intercâmbios relacionados, se relacionam com a especialização, ou seja, a divisão do trabalho, e você se dedicar àquilo que você é melhor e não resolver produzir de sapato, roupa, comida e outras coisas. Então você se especializa naquilo que você é melhor e troca com outras pessoas. Isso é um pilar da dinâmica da prosperidade. O outro pilar é a geração de excedente. O que é isso? Enquanto você não gera excedente, é porque você está vivendo da mão para a boca, como se diz em inglês. Você acorda todo dia pensando em como você vai comer, como é que você vai sobreviver naquele dia, né? Se você consegue gerar mais do que você precisa consumir ou quer consumir naquele dia, você produz um excedente. E esse excedente, então, pode ser emprestado ou pode ser a semente para novos negócios, né? Então, esses dois, essa divisão de trabalho e o excedente é que fazem a parte fazem a base do crescimento. Por que mais trocas gera mais prosperidade? Porque cada troca que você faz representa um ganho, né? Quando você compra algum produto, você julga que aquele dinheiro que você vai dar para comprar aquele negócio vale menos do que você está recebendo, senão você não faria isso. Da mesma forma, o vendedor tem um espelho disso. Ele diz o seguinte: olha, eu prefiro o dinheiro que eu estou recebendo do que o produto que eu estou entregando, senão ele também não venderia. Então, cada troca representa um ganho sempre. Isso pode ser ganho material, que nem esse exemplo que eu falei, ou pode ser ganho psíquico, sentimental. Você, quando tem amigos, família, você, quando está com essas pessoas, convivendo com essas pessoas, quando você tem afeto, amor, etc., você o faz porque você sente que você está ganhando, você está crescendo. Isso não é um ganho que economista possa medir, né? E aí é um erro dos economistas aí do mainstream, que estão nos jornais, etc., que adoram calcular tudo, mas a felicidade é algo que é muito difícil de ser calculado, não dá para sair somando esse tipo de coisa, né? Então, ambos ganham. Vocês, quando resolveram vir aqui essa palestra, tem lá um custo, vocês, no momento da compra, vocês falaram: olha, eu acho que eu vou ganhar com isso, então eu vou pagar esse dinheiro, vou gastar esse tempo, passar esse trânsito aí que eu tenho que enfrentar no Rio, para estar nessa palestra, né? E eu também estou aqui porque eu acho que eu estou ganhando. Obviamente, agora vocês podem falar: pô, que besteira, né? Porra, fui até lá, agora vai ficar uma besteira. Porra, que besteira que eu fiz lá atrás. Você pode errar, mas no momento que você decidiu, você achou que você ganharia, né? Então é assim que funciona trocas. Você sempre, quanto mais trocas você faz, mais você ganha, porque cada troca representa um ganho. Então quanto mais trocas você faz, mais você ganha, seja emotivo, psíquica, etc. Pega um neurocirurgião, que é uma das profissões mais especializadas e agregadoras de valor. Se o neurocirurgião resolve contratar um assistente qualquer, tá? E ele fala assim: putz, será que eu devo contratar esse assistente? Porque eu acho que eu faço tudo melhor que assistente, mesmo marcar consulta, falar com o cliente, tudo que eu vou contratar ele para fazer, eu faço melhor. Ele deveria ou não contratar esse cara, mesmo se ele faz tudo melhor que esse assistente? Deveria. Deveria, porque se ele deixa de gastar o tempo com essas coisas, ele pode fazer mais daquilo que ele é bom, que é neurocirurgia.
Então, essa coisa da troca de pessoas gera, nesse caso, um emprego, gera a oportunidade do neurocirurgião ganhar mais e gera um emprego para o assistente. Então você daí vê como a coisa progride. Eu estava numa reza na sexta-feira, no Shabat, numa sinagoga, porque faleceu uma pessoa querida. E o rabino estava contando uma história de Moisés. Ele disse que Moisés, quando liderou o povo judeu para sair do Egito, que eles eram escravos lá e foram para a Terra Prometida, quando ele chegou lá, ele tinha um pipinão, porque ele era o líder daquele negócio. Então ele tinha 1000 coisas a fazer. Mas ele passava o dia inteiro, de manhã à noite, dirimindo conflitos, resolvendo conflitos entre as pessoas. Todo mundo, quando tinha um conflito, iam lá para Moisés e ele tinha que resolver esse troço. O sogro dele, que era um líder religioso, o Itra, ou Jetro, dependendo se é hebraico ou não, que você está falando, o Itra, sogro dele, falou o seguinte: Moisés, é o seguinte, o que você tem que fazer é delegar e centralizar esse poder, cara. Você não vai aguentar. Você tem que liderar o povo judeu inteiro. Você passa o dia inteiro só resolvendo conflitos, como é que você vai liderar? Delega isso para algumas pessoas de sua confiança, né? Essas pessoas, então, vão resolver os casos mais corriqueiros e você fica só com os casos mais casca grossa, né? Você se especializa aí, você vai ter mais tempo, melhor qualidade de vida e vai poder fazer o que você sabe melhor. Essa é a vantagem da divisão de trabalho que Adam Smith fala, da especialização, né? Bom, o excedente. Então você começou a trocar e você gerou um excedente. Quando você gera esse excedente, você pode, você próprio, começar uma nova iniciativa ou você pode emprestar para outra pessoa. Mas a primeira coisa que a pessoa que tomou este capital emprestado é o quê? Contratar gente e comprar matéria-prima. Então, muito antes desse empreendedor, empresário, ganhar qualquer lucro, ele já está gerando emprego, criando uma tendência de aumento de salários, que ele está tendo que tomar essa mão de obra de algum lugar que está empregado. No início você pode ter uma ou outra pessoa desempregada, mas em geral as pessoas que você quer estão empregadas. Então você tem que pagar melhor, você tem que comprar material, tem uma tendência de subir o preço do material, gera riqueza só o fato de você colocar esse capital para trabalhar. Ou seja, o desempregado já ganhou, o produtor de matéria-prima já ganhou, o assalariado já ganhou, o fazendeiro já ganhou, todo mundo já ganhou, só na aplicação desse excedente para o novo negócio. Tá? Então, o que Mises diz nessa primeira lição é que Marx estava completamente errado. Ele trabalhava com o negócio da lei de ferro dos salários, que os salários nunca subiriam, porque mesmo que você aumentasse o salário, então esse cara teria mais filhos e aí aumentaria a mão de obra e nunca os salários aumentariam. Ao contrário, o que a gente viu aqui, o que a gente vê continuamente, é um aumento contínuo do padrão de vida das pessoas e melhora a prosperidade. Então Marx estava completamente enganado. Até 1750, quando eu mencionei que começou o capitalismo, mais de 90% das pessoas viviam na terra, trabalhando na terra, né? Você tinha os monarcas, que eram donos de todo o território, eles concediam, delegavam alguns territórios aos duques, etc. Esses duques então tinham os seus vassalos, que eram os servos ali dos feudos que trabalhavam na terra, e eles cobravam ali 1, 2 dias de trabalho que eles tinham que dar de graça para o duque, uma parte da produção deles era vassalo. Então, esses aristocratas que tinham as terras, era uma parcela muito pequena das pessoas, essa situação estava muito engessada, quer dizer, você não tinha muito como escapar de você ser um vassalo, se você já era um vassalo ou filho de um vassalo. E você também não ia sair muito da aristocracia se você nasceu como aristocracia, era bem engessado. Os feudos não transacionavam muito com outros, era todo mundo ali na terra meio autossuficiente, quer dizer, então não havia muito comércio, muita especialização, havia comércio, mas não tanto. E o que você tinha de atividade produtiva, industrial, nas cidades, era pura e simplesmente para atender esses aristocratas. Quer dizer, era uma atividade produtiva muito pequena, né? Muito direcionada a esses aristocratas. Enquanto isso, os servos não tinham nem sapatos, né? O sonho deles, eles viviam, de novo, da mão para a boca. O que eles gostariam de ter é um sapato. Não tinham. Essa é a diferença entre o cara ser um aristocrata e ser um pobre. E o que aconteceu foi que na Inglaterra havia, nessa época, dos 6 milhões de pessoas que moravam lá, 2 milhões de pessoas eram indigentes, eram párias.
que não estavam nem na terra trabalhando com uma certa habilidade, nem podiam ser aceitos nas cidades ou nas indústrias produtivas. E entre esses pares, alguns começaram a adotar o que hoje a gente chamaria de microempresa, pequenas atividades produtivas para fazer coisas para essa própria massa de indigentes, para fazer sapatos, por exemplo, para essa massa, né? E aí começou o capitalismo. O capitalismo, o fenômeno é que você produz para a massa. Essa é a diferença do que havia antes. Vocês provavelmente produzem para a massa, seja direto ou indiretamente. Eu não sei o que vocês fazem, mas vocês ou produzem efetivamente um produto de massa, ou vocês provavelmente fazem um serviço para quem faz um produto de massa, né? Este é o capitalismo, que não dá para crescer vendendo para a aristocracia do 1%. A característica do capitalismo é atender a massa, né? E o capitalismo conseguiu esse fenômeno de crescimento de renda, crescimento do padrão de vida, crescimento da expectativa de vida, longevidade, saúde. Foi isso que o capitalismo conseguiu, né? O Mises menciona que os críticos do capitalismo contam o que ele chama de a maior mentira da história, de que dizem que aquelas mulheres e adolescentes de 12, 13, 14 anos que foram trabalhar nas indústrias, nos primórdios do capitalismo, estavam abandonando os seus lares, o seu bem-estar na cidade, né, sua cozinha, para ir lá para uma situação terrível, né, nessas indústrias. Só que o Mises explica, isso é uma mentira, porque a situação que eles viviam era subhumana, que eles viviam antes. Eles só aceitaram ir para a cidade e as crianças só foram trabalhar porque elas estavam morrendo. Não tinha cozinha que elas estavam abandonando. E se tinha cozinha, não tinha comida que elas estavam abandonando. Essa era a forma de ela conseguir sobreviver e manter sua família. É uma situação que foi a maior parte da nossa história. A gente não pode esquecer que a gente veio das cavernas. E até muito pouco tempo atrás, era essa a maior realidade para 90% das pessoas. E o que permitiu o início dessa saída foi justamente o capitalismo. Então, essa mentira de que eles estavam indo para uma situação pior, né, não faz sentido, e nem faz sentido lógico, né? Você vai pensar assim, eu vou sair aqui de uma situação boa aqui no campo para ir lá sofrer na fábrica, não faz sentido nenhum, óbvio, né? E a maior prova disso é que precisamente nesse período de 1760 a 1830, que se fala que era um sofrimento terrível dessas pessoas que trabalhavam nessas fábricas, foi justamente quando a população da Inglaterra dobrou nesse pequeno período. Que começou essa explosão que a gente falou antes, de crescimento demográfico, que começou aí na Inglaterra com a Revolução Industrial, que é um mau nome, segundo Mises, que é o capitalismo que ele prefere, que permitiu esse tipo de prosperidade, aumento de saúde, aumento de longevidade, aumento da população, né? Eu queria passar agora um filme que vocês vão ver, que eu quero dar uma explicada, porque a legenda não veio para cá, não sei porquê. É um filme de um professor sueco chamado Hans Rosling, que vocês podem já ter visto no TED fazendo algumas palestras sensacionais, e ele vai mostrar a evolução da qualidade de vida e da renda do início do capitalismo. Ele vai... Só segura aí. Do início do capitalismo, no caso dele, ele vai usar 1810, que é quando ele tem dados, até agora, né? Então, no eixo vertical, ele vai colocar um indicador de saúde, que é a expectativa de vida ao nascer. E no eixo horizontal, ele vai colocar um indicador de padrão de vida, que é a renda. Ele vai colocar lá um número em dólares, que é a renda per capita anual. Mas eu já te digo aqui, o primeiro número que você vai ver lá é o equivalente a R$100 por mês. O segundo número que você vai ver é equivalente a R$1.000 por mês, 10 vezes mais. E o terceiro número que você vai ver é o equivalente a R$10.000 por mês. Cada bola é um país. O tamanho da bola é o tamanho da população. Então você vai ver o tamanho da população aumentando muito, o tamanho da bola aumentando muito. E as cores representam as regiões. Então o marrom é a Europa, o vermelho é a Ásia, o amarelo é Américas, o azul é Oriente Médio e o verde é África. Vamos lá. Desculpa, só aqui no horizontal é renda e aqui... no horizontal é renda, aqui é expectativa de vida ao nascer. Que ele bota 25, 50 e 75.
Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle. But there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bom, você vê que tem ponto que é interessante aí, que há uma disparidade inicial entre aqueles que primeiro adotaram o capitalismo. E o método de catch-up, que ele fala, né, de convergência dos outros países para quem saiu primeiro, isso eu vou falar na palestra 4, que é o investimento estrangeiro.
que é basicamente você pegar um excedente que o país que saiu na frente consegue gerar e aplicar, que faz todo sentido, que você aplique aonde você consegue mais retorno, onde os fatores de produção, seja trabalho ou materiais, são mais baratos. Então você tem uma tendência inevitável à convergência, por mais que você tenha gente saltando na frente primeiro, né? Mas você vê que, independentemente de haver uma discrepância entre as regiões, entre países, todo mundo melhorou. A expectativa de vida em 1810 era em todos os países abaixo de 40 anos de idade. Isso não quer dizer que todas as pessoas fossem viver até 40 anos, porque você está colocando uma média, então tem muita mortalidade infantil. Né? Mas só a pessoa que tinha uma genética positiva e não tinha uma doença grave, e não teve nenhum acidente grave, vivia normalmente que nem a gente até 70, 80 anos. Mas, na média, era essa expectativa. Eu acho que isso aqui não está legal. Não está legal. Bom, o capitalismo, o que isso implica é que ele te dá a chance de desafiar o soberano. O cara que está lá, que é o manda-chuva, o cara que está ganhando mais dinheiro, o cara que está encastelado, você julga que esteja encastelado numa posição, na verdade não está. A mecânica do capitalismo é essa. Né? E você pode escolher profissões ou iniciativas que sejam de massa. Por exemplo, você pode querer ser ator da Globo, você pode querer ser lutador de MMA, ou fazer o Guaraná Antártica. São coisas de massa. E provavelmente, se você for bem sucedido nesse tipo de coisa, você vai ganhar muito dinheiro. Porque são fenômenos de massa. Ou você pode querer ser escritor e filósofo. É tua escolha. Mas vai ganhar muito menos. Né? Não tem... Mas a vantagem do capitalismo é essa. Você pode resolver desafiar o soberano, o líder, ou fazer uma outra coisa e vai ganhar menos se você não estiver atendendo a massa. Né? A Budweiser, né, que está aqui no Brasil agora, né, eu não sei se vocês conhecem bem a história, o slogan dela principal sempre foi King of Beer, rei da cerveja. Né? E as pessoas se referem muito ao rei não sei o quê, rei do arroz, rei da soja, rei da cerveja. Né? Acontece com o capitalismo, isso só vale quando você está atendendo bem o seu consumidor, cada vez melhor, de forma mais barata, com um serviço melhor. Né? Quando estava lá o Bush, não o presidente, mas o Anheuser-Busch da Budweiser, o Bush III, que mandou muito bem nos anos 80 e 90, a Budweiser era o King of Beer. Depois veio o filho, o Bush IV, e ela começou a perder mercado. E perder também porque eles chamam de craft beer, que é as cervejas feitas em mini breweries, né? Cervejas artesanais. Né? E começou a perder. E aí ela perde participação de mercado. E o capitalismo é até mais cruel, porque não só ela perde participação no mercado, perde seu trono, perde a sua majestade, você pode ser destronado completamente, como eles foram, por brasileiros, nesse caso. Porque brasileiros, né, que inclusive foram os meus chefes, foram lá e fizeram um takeover hostil na Anheuser-Busch e tiraram esses caras que não estavam mandando bem. Quer dizer, além de você perder mercado, perder dinheiro, perder já a majestade, antes disso você ainda pode tomar um takeover hostil. Né? Eu já vi esse filme antes, né? Falavam que a IBM era monopolista de computadores na década de 60, mandava, ninguém podia nada, todo mundo se ferrava porque só tinha a IBM. Depois veio a Microsoft, depois veio o Google, aí veio a Apple. O capitalismo te dá a oportunidade de suplantar isso, porque em tese, se o governo não atrapalha, isso é um mercado aberto à competição. Né? Nem sempre é assim. O Mises fala nessa primeira lição o seguinte, a resposta que eu daria a esse pessoal que fica criticando o capitalismo, eu daria a seguinte resposta. Você sabe que a população hoje é 10 vezes maior do que no período que antecedeu o capitalismo. Você sabe que o padrão de vida de todos é mais elevado do que era antes do capitalismo. Mesmo os caras da corte do Pedro II viviam muito piores do que qualquer classe média baixa hoje. Então, você sabe disso. Como você sabe, então, que você estaria entre esse 1 de 10 que sobreviveriam se não tivesse tido capitalismo? Porque esse crescimento populacional só se deve ao capitalismo. Então, como você sabe que ou seja, a sua própria existência, a sua mera existência é prova do êxito, seja qual o valor que você atribui à sua própria vida. Essa é a resposta que o Mises apresenta. Né? E ele diz também o seguinte, olha,
uma crítica que se faz, os poderosos determinam os salários e aí os outros têm que aceitar. É o seguinte, ó, a classe que determina os salários é a mesma classe que trabalha nessas fábricas, nessas empresas, né? Porque todo consumidor precisa antes trabalhar e ganhar dinheiro para comprar o que ele quer comprar. Então, vocês pensam bem em vocês. Pô, você vai trabalhar para o seu lugar certo, mas quem vai determinar o produto que você vai comprar, que é o que em última instância determina a perpetuidade de uma empresa, são vocês. Então, vocês vão escolher se vocês querem comprar a Stella Artois, né, ou assistir MMA ou não. Quer dizer, então, a classe de pessoas que determina é a própria classe que consome. Ele faz uma diferenciação. Em termos econômicos, você pode dizer que, poxa, o CEO ou o dono da empresa é o cara que determina, mas, no fundo, quem determina é o cliente. É o cliente que diz se aquela empresa deve continuar existindo e, em última instância, determina o salário, inclusive, do CEO, do presidente. E determina o destino dos acionistas dessa empresa, né? Não é, o Mises diz, não é o acionista de um estúdio de Hollywood que determina o salário de uma estrela. Quem determina o salário de uma estrela de Hollywood é o cara que vai no cinema. Quem determina o salário do Anderson Silva não é o UFC, né? Não é. É quem assina o canal UFC. Esse cara que assina o canal UFC é que determina. Aliás, agora vai mudar. Ele deveria ir para o canal UFC porque agora não tem mais chance, né? Não tem mais emprego se não for assistir e trabalhar para o UFC. Se uma empresa não quer dizer, se os clientes não pagam o suficiente para uma empresa a ponto de ela conseguir pagar seus funcionários, essa empresa inevitavelmente vai ter que fechar. Então quem determina tudo é o cliente. E o cliente é o cara que trabalha nessas empresas, em regra geral. Então, essa que é a ideia do Mises. Agora, eu queria fazer um ponto meu, pessoal, que é o seguinte. Quer dizer, então, que você está falando então que o capitalismo gera mais prosperidade, tem um lado muito pessoal, psíquico, e muito valioso, que é aumentar a sua longevidade, né, a sua expectativa de vida, e tem um lado um pouco mais material, que é aumentar seu padrão de vida, né? Mas será que é só isso? Será que o capitalismo tem uma porção, vamos dizer, mais materialista, e uma porção de saúde, melhoria de saúde? O meu ponto é que o capitalismo tem muito a ver com felicidade também, né? O capitalismo, em última instância, também promove a felicidade. Tem uma pesquisa, eu estava vendo um pesquisador, um economista que faz pesquisas sobre felicidade, e ele disse o seguinte, que fizeram uma pesquisa com gêmeos idênticos separados ao nascer. E eles chegaram à seguinte conclusão sobre o que compõe a felicidade de uma pessoa. 48%, o número está lá, se deve à genética. E a genética é assim, você conhece aquele cara que está sempre feliz, etc, a gente fica até com raiva, né? Então o cara tem a genética boa, felicidade, né? E tem gente que está sempre triste, né? Mas 48% dos fatores que explicam a felicidade são genéticos. Depois você tem um segundo fator, que também é muito grande, que é de 40%, que são grandes eventos de vida. Grandes eventos de vida sei lá, achar um emprego de sonho, ter uma casa, casar, esses são os positivos, fazer um MBA, e negativo, sei lá, uma morte, algo assim, do tipo, né? E o terceiro são escolhas, né? Escolhas estão muito mais no seu controle do que os outros dois, né? A questão das grandes metas de vida, o que ele explica é o seguinte: há um problema nesse negócio dos grandes eventos da vida. É que quando você alcança esses eventos que você desejou, a tua felicidade tende a dissipar em 6 meses, né? Eles fizeram um experimento com tetraplégicos e com ganhadores de loteria. E no caso de tetraplégicos, ficou demonstrado que 6 meses depois do evento que os deixou tetraplégicos, eles voltaram a alcançar um nível de felicidade próximo, sem alcançar, mas próximo ao que tinha antes, que é surpreendente para mim. E também surpreendente que o ganhador de loteria, 6 meses depois,
de ganhar na loteria, ele alcança um nível de felicidade que é inferior ao que ele tinha antes de ganhar. Ou seja, o momento mais feliz da vida de um cara que ganha na loteria é quando ele compra o bilhete, né? Não quando ele ganha, né? E faz até, nesse caso eu acho que faz bastante sentido, porque o cara que ganha na loteria, pensa o que vocês fizeram para ficar no último fim de semana, agora nesse fim de semana. Vocês provavelmente se encontraram com amigos, foram jantar com alguém, foram fazer um esporte com outras pessoas, etc. Né? É isso que gera, né, uma certa felicidade para você. O cara que ganha na loteria muda hábito, muda quem é amigo da pessoa, muda tudo. Então faz sentido que se dissipe essa felicidade. Então, o conselho desse cientista é que não se deve gastar muito tempo ficando obcecado com as grandes sacadas dos grandes eventos da vida. Você deveria focar naqueles 12% que você tem muito mais controle, os 12% remanescentes, né? Porque a gente falou dos 48 genéticos, 40 grandes eventos da vida e os 12 você tem escolha. Na opinião dele, se você adquire bons hábitos, e eu vou explicar quais são os hábitos, esses hábitos vão te ajudar também nos grandes eventos da vida a trazer esses grandes eventos para serem realizados e também para afastar os males que podem atrapalhar esses eventos serem realizados. Mas você precisa de disciplina nesses hábitos. E quais são esses hábitos? Né? São 4. Uma certa fé, vou explicar o que é isso. Família, comunidade e trabalho. E não acho que não for falar de dinheiro. O que ele diz da fé? Fé seria trabalhar com a vida interior. Não é uma fé X ou Y, mas reflexão sobre significado, pode ser filosófico, pode ser fé religiosa, mas um trabalho interior, né? Um trabalho de vida interior. Família, ter relações sólidas com a família, isso é claramente um fator de felicidade. Aliás, um parêntese, nessa pesquisa mostra que mulheres são, em geral, mais felizes que homens. Então, é um dado que não é equivalente entre homens e mulheres. E que homens, em geral, mulheres, elas não têm nenhum ciclo na felicidade ao longo da vida dela, mas homens, quando chegam a 45, eles têm um momento de baixa. Mas, graças a Deus, eu já estou saindo desse momento de baixa, mas a famosa crise dos 40 e poucos, né? Crise de meia-idade, sei lá. Mas isso é uma curiosidade. Bom, comunidade. Comunidade seria ter amigos, ser caridoso, né? Estar se relacionando com pessoas ao seu redor. E trabalho. Mas aqui tem uma questão muito importante para o trabalho, né? Nos Estados Unidos também fizeram uma pesquisa que mostra que 89% dos americanos estão ou satisfeitos ou muito satisfeitos com o seu trabalho, que é um nível muito superior a todos os outros países, inclusive o Brasil. E não tem a ver com dinheiro necessariamente, né? Tem a ver com uma outra coisa, e essa outra coisa é uma conquista merecida. Conquista merecida. Significa aquela conquista ralada, aquela que precisou lutar tremendamente para conseguir. Em que você percebe que você está criando valor para a sua vida e você está criando valor para terceiros. Esse fator de trabalho, que os americanos conseguem ter mais que outros, e certamente está relacionado com a filosofia capitalista que eles têm, esse é o fundamental, né? É o tal da dinheiro não compra felicidade. Eles fizeram uma pesquisa e mostraram, olha, se o cara tem o sentimento de conquista merecida, que ele realmente mereceu aquela conquista, ele pode estar numa faixa que é 8 vezes menos de grana do que o outro cara, e ele tem mesma felicidade que o outro cara. Então existe essa questão de você conquistar aquilo, se sentir realizado e ralando para conseguir aquele negócio. Empreendedores, em geral, têm muito mais felicidade que não empreendedores, embora eu considere isso até surreal. O empreendedor que mais toma na cabeça, principalmente no Brasil. No Brasil é impossível empreender. Mas tem também o empreendedorismo social, né, que esse cara chama, que ele diz o seguinte, olha, pode ser ajudar os pobres, por exemplo, uma caridade, ou pode ser participar de uma atividade para mudar a sua comunidade, mudar o seu país, como é o novo. Né? Isso gera, na opinião desse cara, muita felicidade, uma âncora de muita felicidade, você se sentir parte de um agente de mudança da sua comunidade, que é um trabalho de empreendedorismo social
que gera essa questão da conquista merecida, se você consegue resultados, né, que pode trazer muita felicidade. Obviamente você tem também coisas como dedicar algum tempo para fazer alguma arte e certamente educar bem seus filhos, fazer filhos bacanas no futuro, né, que eles cresçam bacanas. Né? Bom, então o ponto é, essa parada toda do capitalismo não é só um negócio de botar as pessoas mais ricas ou de aumentar os bens materiais. Ela tem a ver com o grau de felicidade também. Né? Ela levanta o espírito de felicidade das pessoas, a atividade capitalista. Né? Porque permite que você tenha essa sensação de conquista merecida. Os outros sistemas, que eu vou explicar também nas próximas palestras, elas sabotam essa possibilidade, elas atrapalham essa possibilidade. Ou muitas vezes elas impedem essa possibilidade de você fazer aquilo que você gostaria, ou que você não tem uma licença X ou Y, ou sei lá o que seja arbitrário. Você pode ter licenças, óbvio, para tudo, e deve ter, mas se ela é arbitrária, como normalmente é o que os nossos governos fazem, ela pode sabotar a vida e a felicidade das pessoas. Né? Isso é muito importante no capitalismo. Não é um sistema materialista, é um sistema que promove o desenvolvimento da pessoa interna, que promove, que permite a felicidade das pessoas. Né? A gente certamente não tem o capitalismo puro, não é esse o ponto, todo mundo sabe que é uma economia mista, com muita intervenção, mas não obstante a gente teve todo esse progresso que a gente está vendo. Ou seja, dado que você sabe que você pode alcançar todo esse progresso, seja físico, de longevidade, de saúde, seja material, seja de felicidade, passa a ser um imperativo a defesa do capitalismo. E a crítica e o rechaço a sistemas alternativos, sejam misturas de outros sistemas ou sistemas puros como o socialismo. Né? E eu acabo, então, com uma frase do meu pai, que tem muito a ver com o que estava no vídeo do Eu Lápis, que é o seguinte, nunca se inventou, nem nunca se inventará nada mais eficiente que o esforço criador do homem livre agindo em busca dos seus ideais de autorrealização. Ou seja, por outras palavras, não há nada mais eficiente do que o pleno exercício da liberdade. Obrigado, pessoal. O capitalismo é lucro, né? Sempre que se fala capitalismo, os caras já vão cartando o lucro é demoníaco, o lucro faz mal, fere e coisa assim, né? E, assim, na verdade, nenhum empresário guarda o dinheiro no colchão, né? Então o lucro, na verdade, está sempre circulando, gerando mais riqueza, né? É correto isso, né? Sim, traduzindo para a linguagem que eu estava usando e para a linguagem do Adam Smith, quando você tem um lucro, significa que você teve um excedente. Esse excedente, ele não fica parado, como você disse. Ele vai ser usado em algum lugar. Se você, antigamente, os aristocratas, mesmo na atividade produtiva, quando ele tinha lá a sua renda, ele provavelmente gastava tudo nos bens de consumo lá que ele queria gastar, naquelas roupas frufru, sapatos estranhos. Mas se por acaso você tem um excedente e você fala, olha, eu estou satisfeito com o meu nível de consumo, prefiro que isso vire mais bens lá para frente, não hoje. Prefiro não gastar hoje para ter a possibilidade de ter mais retorno lá para frente. É isso que você faz com o lucro. Você pega esse lucro, você pode aplicar no seu próprio negócio e aumentar. Mas você também pode emprestar para outro, ou aplicar em outra iniciativa, que por sua vez vai entrar naquela dinâmica que eu falei. Ou seja, quem luta contra o lucro está sabotando o processo que permite que essa dinâmica funcione. Né? Na pré-capitalista, o excedente é empresonado, hoje não é mais, não faz sentido. Eu acho até que na época pré-capitalista o excedente era gasto. Né? Porque como você tinha muito... Aí deixa de ser. Ok. Mas na verdade ele quase não tinha como aplicar ele. Eles acreditavam na época do mercantilismo que era só entesourar o ouro, etc. Mas a maioria era vaporizado, porque era os aristocratas, ele pegava aquilo, não tinha grande oportunidade também, ele gastava mesmo. Usava como consumo, bens de consumo direto, presente, né? Bens que você usa agora. Ele não estava trabalhando na questão do futuro, de repente aplicar para daqui a um ano ele receber mais. Não existia muito essa coisa, até porque não existia muito excedente. Hein? Sempre existiu.
existiu, tudo isso que a gente está falando existiu. A mudança do capitalismo é que, quando a intensidade de intercâmbios aumentou, isso permitiu a especialização e uma coisa se alimentou na outra. Então, o número de intercâmbio, porque a gente também, eu não mencionei um fato importante, que foi a urbanização. Quando você passou pela urbanização, as pessoas passaram a morar pertinho da outra. Quando você estava lá no feudo, como você vai, de 10 em 10 dias, vai trocar com alguém? Não, você tem que arrumar um jeito aqui de cozer a tua roupa com algum algodão, plantar tudo que você precisa comer. O nível de intercâmbios era muito reduzido. Embora tudo isso que a gente esteja falando existe desde sempre, né? Sem dúvida. Mas quando você passou a ter gente comercializando mais, você permitiu a especialização, você aumentou ainda mais a quantidade de comércio, você permitiu a criação dos excedentes em um nível muito mais alto. E aí, isso retroalimentou e gerou aquele gráfico que o Hans falou. Assim, muita confusão hoje em dia de algumas pessoas em que misturar, acho que, conhecimento histórico, ou seja, essa frase de crise do capitalismo que a gente ouve mencionada, que parece que eu estou vivendo uma crise, né? E olha-se muito para o aspecto do mercado financeiro, que é um fenômeno relativamente novo, e talvez em 60 o início não tivesse que lidar com ele necessariamente na mesma intensidade que a gente fala hoje, a velocidade que entra em crise no mercado, então, o que ele só menciona realmente no texto, a crise de 30, praticamente. Você acha que as coisas de padrão ouro e tudo vieram quebrar completamente a lógica de como é que isso entra dentro de capitalismo? Porque é complicado falar de excedente quando você cria valor de uma hora para outra, uma menção do político, sei lá, na TV. É especulativo. Então, como isso se casa? Isso é uma questão que eu... A primeira coisa a entender é que o excedente não tem a ver com a moeda nem com o dinheiro. Porque se você pensar, é assim, se você fabrica sapatos e você fala assim, olha, eu preciso do equivalente em dinheiro ou em outros produtos a 8 sapatos para viver cada dia. Então, se eu fizer 10 sapatos, eu tenho 2 sobrando, e esses 2 sapatos eu posso fisicamente, se fosse a maluquice, só para entender, você poderia pegar um sapato e falar, quem aí está fazendo uma nova atividade e precisa de sapato? Você poderia emprestar fisicamente aquele sapato e falar, tu me devolve então 2 daqui a um ano, você que pegou um, você também me devolve. Quer dizer, você não precisa, para essa mecânica do Adam Smith funcionar, do dinheiro em si. Aqui o dinheiro é uma forma que facilita a troca, é um meio de troca para outros produtos, mas existe sempre um lastro no capital físico. Isso é uma coisa que as pessoas, os keynesianos, não entendem. Para você começar um business novo hoje, você não pode fazer esse business novo inventando dinheiro, porque você precisa do aço, você precisa da energia, você precisa da água. E hoje em dia a gente tem melhor energia e água, né? Você precisa dessas coisas, não adianta criar dinheiro, porque você não vai criar energia e água do dia para a noite hoje, né? Então, essa mágica de Mandrake, de criar moedas e bilhetes, não gera mais prosperidade, porque no fundo você só está gerando inflação, que eu vou falar na quarta palestra, na quinta, eu vou trocar a hora, mas você só gera inflação competindo por esses bens que já existem hoje, esses aços, essas energias, essas águas que você precisa para fazer um novo negócio. Então, a vantagem que o ouro tinha, especialmente no século XIX, é que ele virou tipo assim, o sistema métrico para todo mundo. Então, você não precisava se preocupar se o cara estava imprimindo ou não, trocar um dinheiro para o outro. O mundo inteiro usava o ouro. Putz, isso é uma tranquilidade danada, que nem tem um padrão só para uma coisa, né? Tem não, esse é um mau exemplo, essa tomada horrível. Não, sei lá, 110 volts. Né? Imagina se cada país, cada lugar, se fosse, tivesse todo lugar muito diferente. Né? O ouro tinha essa grande vantagem. Você não precisava se preocupar, que você sabia que os caras não podiam abusar muito daquele negócio, tinha umas formas de abusar, mas muito menos que hoje. E isso gerava muito mais comércio, o mundo era muito mais globalizado com menos tecnologia, mas era muito mais integrado, né? Nem tinha passaporte no século XIX, na maioria dos países, quer dizer, era comércio livre para valer, com aquela tecnologia do barquinho lá, né? Era comércio livre para valer. Então, não sei se eu respondi toda a tua pergunta, você tinha feito... Do padrão ouro, sim, mas aí a minha dúvida fica o seguinte, será que tem sido, não sei se é justo fazer essa pergunta, mas será que tem ajudado
para a bandeira do capitalismo, todos os soluços Assim, que a mercado especulativo você tem. Então, vamos lá. Aí é uma coisa que quem acompanha o Instituto Mises, a Escola Austríaca, conhece bem, que a nossa crítica é tremenda a esse sistema estatizado, na minha opinião, estatizado, financeiro. Porque, para começar, tem um negócio chamado Banco Central, é um nome soviético. Né? E cada 45 dias tem um comitê do Politburo que anuncia a taxa de juros que vai... Não é? Que anuncia qual é a taxa de juros que a gente vai operar. E aí, galera, o que eles vão decidir? Meu Deus do céu, todo mundo vigiando todo do negócio que eles vão tabelar. E tabelar, você lembra de outras coisas que acontecem com tabela. Então, daí você vê que é esse negócio. É totalmente centralizado, são os nossos senhores lá em Brasília que decidem as taxas de juros, o crédito, a economia, é tudo centralizado. Você para abrir uma conta, já viu o que você tem que preencher para abrir uma conta? É uma coisa de louco isso. Não é o banco que está pedindo isso, é o Banco Central, ele quer saber tudo o tempo inteiro. Se você carrega mais de 10 mil reais em dinheiro, isso pode dar um problema, um pepino mega, porque sei lá o que você está fazendo com isso. Quer dizer, todo esse sistema inteiro é completamente estatizado. Eu costumo citar um exemplo que é o seguinte: se existe uma lei, e na maioria esmagadora dos países existe essa lei, que se você veicular informações incompletas ou prejudiciais a um determinado banco, você vai para a cadeia. Multa, mais 6 meses a 2 anos de cadeia. Isso se chama crime contra o sistema financeiro. Posso rasgar dinheiro? Hein? Não, seria isso mesmo, né? Mas se você vier falar que o Itaú está mal das pernas, não fale isso em público. Não fale isso em público porque é o castelo de cartas que a gente sabe. Né? Que quem acompanha a escola austríaca sabe que todo dia todo banco acorda e dorme quebrado, porque ele não tem o dinheiro no caixa para atender todo mundo que tem conta corrente lá. Vocês sabem disso, esperto. Né? Então como é que esse sistema funciona? Funciona porque tem um cara lá que jura por Deus que se acontecer algum problema vai salvar todo mundo. Isso aí é o sistema, tem zero de capitalismo, zero, entendeu? Tá bom, 1% de capitalismo, que é o serviço que o carinha faz na agência quando você entra lá para passar ou receber um cheque. É só isso que tem. O resto todo é estatizado. Então, atribuir isso ao capitalismo, tudo bem, você quer atribuir, então eu também sou contra esse capitalismo. Completamente contra esse capitalismo. Mas não é isso que é o capitalismo. Né? Aí vem a definição. Se a gente usar a definição de Marx, que a gente deveria adotar sem medo, então não é capitalismo, desculpa. Porque é lucro privado, prejuízo socializado. O Marx ia falar, pô, isso aí não é capitalismo. Eu também concordo com o Marx, nesse caso. Entendeu? Fazer uma pergunta, assim, foge um pouquinho, mas não foge. Como é que conversa, que a gente você falou um pouco do Mises, citou o Mises, Escola Austríaca, enfim, que também é contra esse tipo de capitalismo, e a gente está aqui no evento do Novo, que não levanta uma bandeira de um anarcocapitalismo, por exemplo. Como é que essas duas iniciativas conversam? Como é que... Existe o mundo das ideias, que é um mundo, assim, vamos dizer, que vale tudo, todo mundo se diverte muito, como se fosse uma discussão filosófica muito sofisticada. Né? Existe o mundo real, onde as coisas são muito mais práticas e complexas. Você tem que saber usar o seu chapéu, o seu boné na hora certa. Então, eu faço muitas palestras de, sei lá, desse palavrão aí que você falou, mas quando eu estou aqui eu não estou falando nada disso, quer dizer, eu estou falando sobre capitalismo em geral, independente de, sei lá, quem deve fazer a rua na frente da sua casa, sei lá, que seria uma questão mais, qualquer pessoa aqui deveria ficar muito chateada comigo se eu começasse a discutir quem deve fazer a rua na frente da sua casa, se é uma empresa privada, se é o Estado. Não é isso que ele está discutindo. A gente está vendo a Petrobras toda ferrada, não tem água, não tem energia. Vamos ser práticos aqui. Então eu acho que você tem que saber cada foro, cada questão relevante. Então, eu adoro essa discussão que você falou aí. Mas não é... Eu coloquei isso, inclusive, porque eu defendo muito esse ponto de vista e acompanhando alguns blogs liberais, enfim, e eu vejo que muitas vezes a discussão acaba perdendo força. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque se você... quando eu falar de intervencionismo, que é a terceira palestra, é o equivalente, se você entender o que é a primeira, essa, capitalismo, o lápis. Se você entender a segunda que eu vou falar, que é o socialismo, se você falar o seguinte, vamos ser moderados, não precisa ser tá ou pra cá, vamos ser moderados e fazer uma coisa nem lá nem cá. Eu vou falar, cara,
desculpa, isso aí é misturar, pegar um copo d'água e falar assim, vamos botar 1% de lixo tóxico aqui na água e vamos falar que isso é razoável porque isso é mais moderado, entendeu? Eu vou falar, agora eu te peguei, porra, não dá. Se você já entendeu que isso aqui é o ideal, que você fica anos discutindo o ideal, né, nessas coisas, e isso aqui é uma porcaria, não vem te ter com esse papo de moderação que mistura um pouquinho do outro, pô, é o que a gente quer eliminar esse mal aqui. Então, aí é que vem a prática dessa discussão, porque no momento que você fala assim, ah, bom, entendi o ideal, agora tudo bem, agora vamos definir se é possível fazer aquilo naquele dia, naquela década, tudo bem, mas você entendeu que aquele é o norte. Só um segundo, tem uma pergunta lá atrás. Na verdade, tem um pouco a ver com o que é colocado, não é a questão de você procurar, você está trabalhando um conceito, ponto. Então vamos discutir mais isso. No entanto, tem uma complexidade muito maior nesse processo da sociedade, né? O elemento, por exemplo, do Banco Central e da padronização, isso aí é uma característica do ser humano. Qualquer civilização, ela precisa da padronização. A falta da padronização levou a guerras, a falta de padronização causou queda de avião, não sei se vocês sabem, porque quando você tem a libra e você tem o litro, você tem o peso, isso causa uma confusão de cálculo tremendo. O único país que não segue o sistema métrico é os Estados Unidos, mas ele assinou dizendo que ele ia participar, e nas escolas hoje se já ensinam uns 2 métodos, mas no entanto o povo ainda nas jardas, aquelas coisas todas, mas já caiu um avião nos Estados Unidos por causa da falta do padrão na hora do abastecimento. É o sistema internacional e o garoto que estava abastecendo, ele tinha o sistema métrico americano. Então, existe uma complexidade nesse seu discurso que é infinitamente gigantesca, que a gente não vai ser numa palestra aqui que a gente vai discutir. A própria o conceito que ele colocou de especulação, né, do elemento especulativo. O elemento especulativo é fundamental para o capitalismo. Não porque você está no mercado financeiro achando que uma ação vai subir, outra não. É porque o cara vê uma demanda da sociedade e ele especula que aquilo pode ser um bom negócio e ele vai atender a sociedade. Correto? A especulação é fundamental mesmo, porque especular é ver adiante, é tentar observar uma oportunidade a servir melhor a alguém, né? Então, se você consegue comprar aqui uma banana a R$2 e ir lá e vender a R$2,50, você na verdade está atendendo uma falta crônica lá de banana que a pessoa lá estava comprando mais cara. Você viu essa oportunidade de vender por R$2,50 e antes era R$3, você adicionou o valor. Então a especulação é muito positiva. Eu não entrei nesse ponto da sua que esse nome tem uma conotação muito negativa. Eu sou, assim, eu gosto de falar que eu sou um especulador mesmo, minha profissão é ser especulador. E eu especulo, inclusive, sobre assuntos que eu nem sei do que se trata. Mas eu acho que a especulação não tem nada de negativo. O que tem de negativo é quando você consegue socializar o prejuízo. Aí é que pega o negócio. Essa questão da padronização, só para fazer um ponto, existe uma tendência à padronização, como você falou. Quando ela resolve ser de cima para baixo, aí o negócio complica, como é a nossa tomada. Mas se você deixa o mercado operar, ele tende aí ao ponto ótimo da uniformização, mas não necessariamente chegando a um padrão, você pode ter mais de um padrão. Eu mencionei o calendário gregoriano. Isso foi lá, o Papa Gregório, no século XVI, que falou, caramba, a gente está 10 dias atrasados em relação à primavera, quando o calendário juliano foi feito lá no primeiro século. Pô, tá dando problemaço, porque o solstício de inverno não está chegando na data certa, convocou os especialistas e aí determinou, olha, vamos fazer um novo negócio aqui, que tem um ano bissexto, que corrige essa diferença, e desapareceram com 10 dias, né? Saiu do dia, sei lá, 15 de outubro, dia 25 de outubro, para corrigir o erro do passado. E aí, hoje ninguém vai discutir isso, mas sei lá, Turquia, China só aceitaram o calendário gregoriano agora no século XX. E imagino que tenha causado confusão dos diabos também. Não sei quantos navios chineses devem ter causado problema. Mas também tem uma história muito interessante, dá mais 10 segundinhos, que foi aquela... uns caras que fundaram uma empresa chamada LTCM, que quebrou de Nobel,
de Nobel. E esse mesmo Nobel que estava nessa empresa achou que tinha achado uma grande arbitragem para especular no mercado de maize, que é o milho na Europa, e o corn nos Estados Unidos. Ele fez os cálculos dele, chegou à conclusão de que ele podia comprar o maize na Europa, transportar, calculou o custo de transporte e vender nos mercados americanos, que ele ia ganhar um dinheiro. E aí ele falou, cara, puta, peguei uma grande oportunidade de mercado, né? Ele viu lá o preço por tonelada e tal. E aí montou uma operação. Depois de 2 meses ele percebeu que estava perdendo os cacetes. Foi ver, ele estava usando, um era o short term, que era a tonelada não métrica, que é 2.000 pounds, que não é 1.000 quilos, né? 2.000 pounds. E o outro era a tonelada métrica. Então o cara é um imbecil, né? Mas eu acho que nesse caso não caiu o avião, mas eu acho que ele mereceu perder. O mundo não é feito só de um padrão, às vezes vão ter 2. Aí eu vou ter que ter uma calculadora para isso, né? Né? Faz sentido às vezes ter mais de um padrão. Mas há controvérsias. Mas só vamos passar uma última informação para você. Não, mas peraí. Nos Estados Unidos, que é a terra do capitalismo, um dos poucos órgãos públicos que pertence ao governo é o NIST, que é o Laboratório de Padronização Americano. Pergunta aqui, você aqui. Não era um comentário que nós estávamos falando de moderação de sistemas, como agora, na Itália, o Partido Comunista Democrático, e que vai botar ar-condicionado na sala. Ar-condicionado na sala, boa. Não tinha uma parada também de que você tem uma temperatura média, tá boa, teus pés estão no balde de gelo e tua cabeça está na fornalha? Não tinha uma, mas a tua temperatura média está uma maravilha, 36 graus. Eu sou estatística também, quando é estatística do mundo, morrer afogado, eu não sabia nadar, no lago, cuja média de profundidade era 50 centímetros. A gente não precisa ir longe, não precisa ir na Itália não, é só ver que o PSOL é Partido Socialista e Libertário. Esse negócio da moderação, eu acho que é grave, porque a nossa tendência, nós como seres humanos, eu já dei muitas palestras, as palestras que eu fico doido já de antecipação, é quando você mete sei lá, um petista, um comunista, um marxista, socialista, aí me botam, e aí o último é o keynesiano. Eu já sei que o keynesiano vai levar, porque o cara aqui vai falar uma opção de besteira marxista, que todo lá. Aí vem um louco que fica falando de capitalismo, livre mercado, não sei o que, mistura dos dois aí e tal. Eu já sei que o cara vai levar. Ali atrás, e depois o senhor tem uma terceira pergunta do seu par. Vai lá. Então, na sua palestra você está discutindo o conceito geral, está apresentando o capitalismo e falando sobre a livre iniciativa, como isso cada vez mais em voga pode levar ao crescimento e à expansão da riqueza da sociedade. E isso bate diretamente com o papel do Estado, né? Qual é o limite do Estado, porque é impossível imaginar uma sociedade sem Estado, pelo menos impossível. E aí, até onde o Estado pode intervir na livre iniciativa dos indivíduos. São 2 serviços que eu me deixo em dúvida quanto a essa livre iniciativa. Seriam os transportes e a moradia. Por quê? No caso do terreno, que é um bem físico, se eu, como um empreiteiro, tenho o dinheiro e as condições naquele dado momento, compro aquele terreno e faço um prédio X para lucrar. Porque eu entendo naquele momento que aquilo é o lucrativo. Só que, vamos dizer que no caso da urbanização do Rio de Janeiro, milhões de bairros deteriorados, milhões de prédios superfaturados, não existiu uma coerência, uma visão de topo que coordenou esse urbanismo para que aqueles prédios pudessem gerar ainda mais riqueza, entendeu? Geralmente você pega um prédio, bota 10 apartamentos, pode ficar ali esperando anos para vender, porque quando vender vai entrar uma bagatela de alguém que vai pagar 2, 3, 4, 5 milhões num apartamento, mas você está deixando a maioria daquela população local, daquela comunidade, está gerando muito riqueza. Você está, de certa maneira, especulando com aquele produto físico. E a mesma coisa dos transportes. Mesmo diferente no transporte. Você não tem como, vamos dizer,
orientar o transporte pelo lucro, porque ele é completamente necessário para que as pessoas possam usufruir da sua cidade. Então, uma pessoa que mora num lugar muito longe, para ela ter a possibilidade de concorrer a uma vaga de emprego, ela precisa ter a possibilidade de chegar até esse emprego. Por isso que o transporte é extremamente essencial, ele é infraestrutural. Então, vamos dizer assim, a linha para Guadalupe, que é um bairro lá na Zona Norte, não dá tanto lucro, então vamos fechar essa linha. Mas aquelas pouquíssimas pessoas vão, o quê? E aí, como é que elas se transportam? Vamos Então, lá. Bom, isso aí dá acho que eu já... Dá uma palestra, vai ver vamos nessa! Bom, primeira coisa é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa é o seguinte. Ordem. A primeira coisa é o seguinte. Nós, como liberais, como pessoas, empreendedores sociais que estamos aqui lutando por uma empresa melhor, eu posso falar por mim, mas espero que por vocês também, a gente sempre tem que apoiar os desamparados. Ponto pacífico. Nós temos que apoiar os desamparados. Isso não pode estar em discussão. Então, se por acaso tem alguém que mora num lugar que não tem condição de chegar para obter o mínimo de qualidade de vida, o mínimo para a sua subsistência, para ficar algo parecido com aquela condição subhumana que havia antes do capitalismo, nós, como cidadãos, como cariocas, a gente deveria ser responsável por arrumar um meio de ajudar essas pessoas. Ponto pacífico. Então, se a pessoa está lá e não consegue chegar, a gente tem que cuidar disso. Ponto. Isso não discute. Aí a questão passa a ser o seguinte. Bom, eu gostaria de viajar para Marte, mas não tem uma linha para Marte. Porra, mas eu acho que é legal isso. Eu acho que traz muita felicidade para a humanidade, pode gerar emprego para as empresas de foguete, para os cientistas. O sistema de preços é o melhor mecanismo para dizer, cara, isso é uma viagem na maionese, e na verdade é uma viagem na maionese, no éter, né? Ou porque não tem demanda e não precisa, e o sistema de preços, então, é o cara que é o veio condutor para mostrar isto não vale a pena. Né? Se você começa a chegar a conclusões da sua cabeça, você entra no que o Hayek dizia, o seguinte, a arrogância fatal. Ele fala o seguinte, não, eu sei o que é bom. Eu acho que é bom, tem que ter essa linha aqui porque eu acho legal. Entendeu? Eu acho legal. Pô, mas é a opinião pessoal tua, como é que se sai dessa? Permite que as pessoas possam operar livremente todas as possíveis linhas e elas chegam à conclusão de quais as linhas que efetivamente indicam, pelo preço, de que haja uma procura que faça sentido. Se não houver procura, aquela pessoa deveria ou buscar uma outra solução, ou nós teríamos que ajudar aquela pessoa se ela efetivamente não pode sair dali. Então isso é um assunto, isso vale para todos os outros problemas. Agora, isso, né, quando você fala assim, outro ponto sobre terrenos e prédios, que é um pouco mais complexo, mas a primeira coisa que eu diria é o seguinte, não existe nada mais importante do que a alimentação. E mesmo os petistas aí não falam que tem que estatizar a fazenda, supermercado, atacadista, restaurante. Não dá ideia. Vamos dar ideia para eles. Pô, por que não estatizar? Vamos lá, galera. Não é importante comida, é mais importante do que até aquilo lá, que é morada, cara. Sem comida, a gente falou aqui o tempo inteiro disso, né? Sem comida, esquece, cara. Sem nutrição, danou-se. Então, cara, o governo deveria fazer isso. Deveria ou não? Por que a gente não... a gente acha absurdo porque a gente está acostumado a ver isso privado. Tá certo? Agora, a gente está acostumado a ver, sei lá, uma outra coisa, sei lá, rua pública, então a gente fala, vai dar problema se não tirar... mas coisas mais importantes como comida, são fornecidas basicamente pela iniciativa privada como um todo. Indo para a questão da residência, eu acho que cai de novo naquela questão, tipo assim, você falou assim, na minha posição de pensador do que maximiza a riqueza, eu acho que aquele prédio está errado. Mas, cara, eu prefiro a opinião do empreendedor que botou na reta do que você aqui sentado no ar-condicionado. Entendeu? O cara que botou o dinheiro dele lá, falou, cara, eu vou apostar nisso aqui, porque aqui, se eu tiver lucro, isso mostra que efetivamente havia uma demanda e isso é um indicador de que houve um benefício social, né? De que as pessoas compraram e tal. Se não compraram, cara, pelo menos foi o dinheiro dele que ele se ferrou, ele errou. Mas não existe essa clarividência universal, de que as pessoas sabem o que tem mais benefício social ou não. Você pode ter a tua opinião pessoal,
Mas aí olha a grande vantagem do capitalismo, você pode agir nessa direção. Se essa empresa for aberta, você fala assim, essa empresa faz besteira, vai deixar todos os apartamentos vazios, vou vender a descoberto as ações dessa empresa. E você passa a ser o gênio que ganhou dinheiro com o erro deles. Mas no fundo o que você estava dizendo era uma opinião pessoal sua sobre o que gera benefício social. Mas o mercado, embora não perfeito, tende a fazer pelo sistema de preços e de lucros com que esse benefício social seja aferido e realizado. Tem mais importante o seguinte. Ele falou que não existe regulamentação para a construção no Rio de Janeiro. E é exatamente o contrário. Uma regulação super complexa e uma parte muito relevante do custo dos imóveis é o custo do licenciamento. E aqui cabe uma outra coisa. Relevante na faixa de quase 15% do custo de imóvel é o custo de licenciamento. Tá, tem uma coisa que é legal saber. Tem um amigo meu que escreve muito sobre urbanismo, etc., que é o Anthony Ling, vale a pena muito ler o Anthony Ling. Mas tem um dado muito interessante, que na cidade de Houston, por exemplo, não tem lei de zoneamento. Você pode fazer, e nem por isso Houston é uma cidade que não funciona, que pô, sei lá, cara, a indústria esteja colada numa residência, mas não tem lei de zoneamento e funciona. Mas isso é Vamos tentar ser um pouquinho mais curto na pergunta, para dar oportunidade para todo mundo perguntar. Eu me lembrei daquela escola espanhola que dá um exemplo sobre especulação muito interessante. Eu esqueci o nome da escola lá. A Escola de Salamanca, não? Isso, a Escola de Salamanca. Um daqueles pensadores, eu não lembro o nome dele, ele dá um exemplo seguinte: o cara está indo numa feira, aquela feira mensal, quinzenal, sei lá, com a carroça dele de batata, sei lá. E no meio do caminho ele encontra a pessoa e diz assim: olha, todos os seus concorrentes que vêm da cidade, tal, a estrada caiu e eles não vão poder chegar na feira. Quando você saiu da tua casa do lá, você já imaginava o preço que você pediu na sua batata. Será que você faria isso? Chegando na feira, sabendo que só você teria batata para vender? Se eu não me engano, esse é derivado de... Até antes da Escola de Salamanca, foi Tomás de Aquino que resolveu esse dilema. Ele era um cara que uniu teologia, filosofia política, lógica, tudo, né? Ele tentou uma unificação disso, foi um gênio. São Tomás de Aquino foi um negócio assim, fora desse mundo. Mas ele justamente fez isso. Você fala, porra, um cara que é um padre, então, como é que o cara falaria o seguinte, nesse seu exemplo, falaria, você foi lá, você sabe que, como é que era a questão? Você sabe que lá estava faltando esse produto, mas o problema que eu me lembro é assim, você está indo lá num lugar que está faltando um produto, mas você sabe que tem vindo gente atrás de você em seguida, que vai chegar, e aí quando o cara chegar, o preço vai cair. Mas como você vai chegar antes, você poderia cobrar um pouco mais antes dele chegar. O dilema ético que o Tomás de Aquino disse era o seguinte: você deveria informar aos seus compradores de que vem um outro cara? Era esse? Então, aí o Tomás de Aquino responde, para mim, muito surpreendentemente: não. Por quê? Primeiro, incerteza, você não sabe se o cara vai chegar, você não sabe quando vai chegar, ele pode morrer no meio do caminho, pode desistir, ele pode vender para outro cara. Você está sendo mais realista que o rei. O mundo é feito aqui, você está aqui, o cara precisa do produto aqui agora e não tem. Entende? Então, aí nesse caso, o Tomás de Aquino falou: não precisa, você não está sendo cruel, seria legal se você informar, ele até diz isso. Seria um gesto ético muito interessante, mas a lei de Deus não obriga a informar. É o que ele dizia. O verbo especular aqui tem um certo viés. Vamos para o próximo, mas deixa eu só fazer um exemplo. Quando teve o Katrina, lembra daquele furacão em New Orleans? Teve um especulador, espertinho, que viu que o pessoal, teve vários, né, mas citando esse caso específico, que viu que o pessoal estava sem gelo lá. Então o cara veio de outro estado, alugou um caminhão de gelo, né? E abarrotou de gelo e foi lá para o centro de New Orleans, sentou lá como se fosse um carrinho de hot dog e vendendo um saco de gelo para a galera, porque não tinha gelo. Aí estava toda aquela galera na fila, né? E o gelo, por suposição, se era antes $2 o saco, ele estava vendendo por 5, 6, 7 dólares o saco, não sei. E aí, de repente, chega, no meio daquele caos de crise em New Orleans, chega a polícia para prender o cara por, como fala? Abuso de poder econômico.
é o price gouging, né? E aí, mas o mais surpreendente que a gente vai ver, que tem a ver com um outro livro do Mises que se chama Mentalidade Anticapitalista, é que a reação daquelas pessoas que estavam na fila para comprar o gelo, sabe qual foi? Palmas para a polícia. E ficou sem gelo. Cara, é genial, cara. A polícia prendeu o cara, mas não pegou o gelo. Cara, poderia, óbvio. A diferença é que se fosse aqui, Funcionaria melhor. Funcionaria melhor. Mas baseado na sua palestra de hoje sobre a parte do capitalismo, me lembra aquelas 6 lições de Mises, eu devo chegar à conclusão de que o crescimento populacional foi uma coisa positiva, obviamente, né? Porque não estava estacionado, então cresceu, mas a longo prazo isso vai trazendo certas dificuldades, né? Certos problemas. Porque as pessoas, a população vai crescendo, não tem mais onde as pessoas ficarem, acabam derrubando todas as árvores, acabam acabando com a água, como você mesmo falou que era um bem precioso. Então eu me pergunto, como é que você me responde isso? Posso? A minha pergunta era bem parecida, então posso acrescentar porque foi uma resposta só? Ele falou também da coisa dos imóveis, ali, do cara manter parado. Tudo bem, eu acho que fica parado porque o governo intervém nos juros, então fica muito barato deixar parado. Se não fosse o governo mexendo no sistema financeiro, o cara ia pensar 2 vezes em deixar parado. Mas, de qualquer forma, o aumento da população vai gerar ou maior densidade urbana, menos espaço para cada um, ou maior tamanho da cidade, maior distância para as pessoas percorrerem. Quando você mostrou, o senhor falou, a gente só vê esse crescimento. Será que esse crescimento é, de fato, uma consequência que vai ter sempre pelo capitalismo? Ou o próprio capitalismo poderia não provocar isso? Porque uma coisa é falar que cresceu, é prova que estava bom. A outra coisa é falar, está bom, é prova que vai crescer? Então, o próprio Mises responde isso. Eu omiti aqui da minha palestra por motivo de tempo, mas ele diz o seguinte, que o ser humano, quando obtém mais, isso se analisa em biologia também, crescimento populacional de espécies, quando você tem mais acesso a alimentos e para aquelas espécies, ele menciona isso no primeiro capítulo. Ele diz que o ser humano é diferente dos outros animais, que quando você tem mais acesso a alimentos, não quer dizer, por exemplo, que você vai ter mais filhos, vai aumentar a população, você aumenta o seu padrão de vida, né? Que é o que está acontecendo já, quer dizer, quando você chega num determinado ponto de padrão, você quer ter menos filhos e aumentar o seu padrão. E por isso a população vai estabilizar em 10 bilhões em 2100, na estimativa mais corrente. Já começou a diminuir muito e vai estabilizar, a partir daí é cadente, né? O Japão já é cadente, vai diminuir metade até daqui a 40 anos, vai diminuir até a metade, é um problema demográfico. Imagina a aposentadoria, o sistema de aposentadoria deles, a questão, o que vai acontecer. Muitos países já, os mais desenvolvidos, já começaram a perder a população. Não quer dizer que a população crescesse, isso é uma coisa boa, mas foi um efeito inicial do capitalismo. Uma vez que você alcança, as pessoas que estão aqui nessa sala não tem, como era antigamente, 80 nascimentos a cada 1000 habitantes. Hoje a taxa é mais ou menos de 18, 17 nascimentos a cada 1000 habitantes. O número de filhos por mulher não é mais os 5, muito menos. Quer dizer, você tendo mais afluência, você passa a melhorar seu padrão de vida e não fazer filhos o tempo inteiro. Então isso é uma característica humana. Mas você tinha falado uma outra pergunta, o que ele falou antes? Cortando as árvores. Eu não gosto de cortar as árvores, Bom, eu não sei se vocês já viram, não vou lembrar aqui dos números, né? Mas se você tivesse a mesma densidade da cidade de Nova York, você poderia botar toda a população do mundo no estado do Rio de Janeiro. É uma coisa assim, é um negócio assim absurdo. E se você... Eu realmente passei, né, quando eu tinha, 17, 18 anos, quando eu comecei a voar de avião, eu falava, caramba, eu vou de avião, saio, aquele negócio que era gigante, não tem mais nada. Eu olhava assim e falava, caramba, olha todo esse espaço, em qualquer lugar que eu ia, Europa, Brasil, não interessa. Você sai daquele centro urbano, você olha e fala, não tem ninguém. É a quantidade de espaço vazio inacreditável, que a gente não se dá conta, porque está todo dia aqui nessa densidade. E essa densidade é uma das coisas espetaculares que a gente tem. Por quê? Porque facilita as trocas. Essa coisa desse planejamento urbano, de prédio não poder subir,
de ter que ter espaços laterais, etc. Isso mata a cidade. Veja as melhores cidades do mundo, são tudo prédio grudadinho um no outro. Gera calçada, gente andando, trocando ideia, fazendo comércio. Essa coisa de você ter uma ideia genial do planejamento central, de que a densidade é ruim, planejamento, de novo, a arrogância fatal de você achar o que é o melhor e não deixar o mercado operar. Então, as cidades mais prósperas, e aqui eu recomendo a uma autora que se chama Jane Jacobs, que faleceu alguns anos atrás, que é uma canadense. Ela fala como o crescimento das cidades é o que permite o crescimento das nações. Então, as cidades são fundamentais para isso que a gente denomina de capitalismo, pela proximidade mesmo. E essa é uma questão muito específica. Eu não sou especialista, eu recomendo o Anthony Ling, mas é uma questão muito específica que é muito fácil para a gente cair no erro do desenho que a gente acha legal, né? Tipo, não, eu acho que essa densidade é ruim, é exagerada ou não. E não é bem assim a coisa. Sobre os recursos naturais, né, pode reparar que os recursos naturais que faltam são sempre aqueles que são estatizados ou controlados totalmente pelo governo. Né? Sei lá, você acha que vai acabar a Brahma? Não. E a Brahma precisa de muita água, né? A Brahma precisa de muita energia para fazer o alumínio e muita água. Eu duvido que você deixe de ter a tua Brahminha. Duvido. Entendeu? O que acaba é aquele negócio que está na mão do governão lá. Aquilo que estão lá os burocratinhas sentados. Tem vários exemplos. No Rio de Janeiro faltou água na Barra da Tijuca no Recreio durante o verão todo. Né? Só que se você for a 2 metros de profundidade, você tem água. Pois é. Em alguns lugares, 4, 5. É proibido você furar. Israel, 98% da água vem do mar. É proibido você furar poços, você não pode fazer a sua própria demanda. Quer dizer, é um show de horror de intervenções e má gestão de governo. Na minha opinião, se você cria um incentivo certo, e se você permite que o sistema de preços funcione, se realmente a água é algo valioso, e se deixar operar, o que mais vai ter é a água. Entendeu? O que mais vai ter energia aqui, o governo está sempre ali, tabelando, impondo regras. Você colocou muito bem a questão da Revolução Industrial, que fez as pessoas, né, migrarem para um padrão de trabalho que era estafante até, mas era uma condição melhor do que elas viviam. Só que uma crítica, e essa é uma dificuldade que eu tenho, acho que outras pessoas têm, em defender o capitalismo, é a questão da relação do capital ao trabalho, quando a gente vê alguns fatores. Na década de 80 aqui no Brasil, até a década de 90, a questão dos wirefrees, né? Na China agora, a gente viu recentemente a questão da Apple e outras empresas que contratam trabalhadores a fábricas lá, né? Que são em condições subhumanas, né? A gente viu alguns vídeos recentes aí na internet que realmente chocaram, né? Então, como a gente endereça essa questão? Porque, bem, o cara que está sujeitando aquela condição, provavelmente ele tinha realmente uma condição pior. Mas isso justifica fazer o cara trabalhar naquela condição subhumana, ou uma condição degradante? Então, qual é o limite disso? Quer dizer, até que ponto isso é ético e até que ponto o capitalista tem que oferecer o mínimo, né? Isso vem desde o wirefree até a Apple hoje. Entendo. Eu acho que, assim, nós como sociedade não podemos permitir esse tipo de coisa. O capitalista deveria ter um outro comportamento. A função social que esse cara tem é gerar um produto, um serviço de maneira... servir o cliente dele da melhor maneira possível. E se tem uma pessoa que voluntariamente, não estou falando de escravo, uma pessoa que optou por aquilo, você pode argumentar, cara, ela não tinha, ela ia cair morta. Aí é uma outra discussão, que é o limite da ética, quando você não tem escolha, você está comendo da mão para a boca, no limite você pode até cometer um crime. Mas isso é uma outra discussão. Mas vamos dizer, ela tinha uma realidade, ela podia optar, como é 99,9% dos casos, e ir para lá. Essa pessoa optou e foi uma melhora para ela, foi um intercâmbio que agregou para ela. Né? Você dizer, olhando daqui do ar-condicionado, dizer, cara, eu acho que aquele capitalista deveria pagar mais. Tá? O que acontece é o seguinte, na prática o que se dá se aquilo não está dando o retorno que ele precisa para remunerar o capital, o esforço, etc., você está condenando esse cara ao desemprego e à morte. Você que falou que ele deveria pagar mais. Quando você impõe um salário que não é possível pela viabilidade econômica, você acabou de condenar aquela pessoa à morte. Então quem é o cara que é mais benevolente? Mas então a gente, quer dizer, qualquer condição de trabalho
que poderia ser aceita de acordo com essa... Ou seja, não existiria um mínimo de dignidade que você tem que oferecer ao trabalhador. Eu acho que sim. Para não se aproveitar, até claro que existe a concorrência, existe tudo, quer dizer, o cara está pressionado pelo preço e tudo, mas... Deveria, mas se você estabelece uma regra, você condena ele à morte. Eu tenho sugestão. Esse é o ponto. A gente, como sociedade, tem que trabalhar por essa dignidade. No momento que você falou assim, só pode nessas condições, você condenou ele a um outro subemprego mais subhumano, ilegal, sujeito à prisão ou à morte. Porque aquele cara não ia mais contratar aquele cara na margem, esse que você está falando. Né? Possivelmente esse cara que está subhumano, o empresário estaria pagando uma condição ruim, porque estaria treinando ele no trabalho, que ele não teve oportunidade de treinar, é possível, um cenário. Treinando o trabalho para ele poder agregar mais, e aí eventualmente ele ganha mais. Você também está negando isso a ele. Não pode ter uma margem de lucro absurda, fora do normal. A margem de lucro absurda fora do normal, normal vamos lá, mas aí já vem um outro ponto. Né? Mas você pode ter a margem de lucro que você quiser. Se você está fazendo um baita trabalho, você faz o que você quiser. Agora, se você está num lugar que você está tendo uma margem de lucro absurda e você consegue pagar menos do que o justo, e o justo aí no caso deveria ser o mercado, aí vai perder esse cara imediatamente. O outro cara vai tomar ele ou não. Ou então você está trabalhando num lugar que é bem difícil, que ninguém quer aquele cara, que não é um lugar... aquela bolinha ruim da China que o Márcio botou. Aí, cara, então você não está tendo esse lucro todo. Porque se você tivesse, cara, eu ia entrar lá para competir com esse cara. Concluindo, a culpa é do mercado chinês, no caso assim, a situação de desenvolvimento que ele país Só pode ter escravo, gente. Eu construo casa na Barra. Quando o Rio de Janeiro estava essa loucura aí, a coisa mais difícil que tinha era contratar um ladrilheiro. Era caríssima a mão de obra do ladrilheiro. Porque a economia estava bem. Ninguém quer, nem eu construo casa, não quero nenhum peão morando, não, porque é ele que vai me dar dinheiro. Sabe como? Comprando o produto do cara que vai comprar minha casa. Esse é o ciclo. Mas o ponto é que a gente deveria separar as coisas, quer dizer, nós temos responsabilidade perante essas pessoas que a gente julga que estão vivendo em condições subdignas. E é nosso trabalho, ponto. Agora, se você tenta impor isso de cima para baixo, falar, você é cruel, você está dando uma condição para ele que eu julgo que é injusta ou subhumana. O cara fala, tá bom, legal, eu não emprego mais, tá bom. É isso que o empresário vai fazer. Se falou assim, não, tem que pagar 2 vezes mais. Não tem como. Mas tchau. Isso não poderia ser só um prato de comida e uma moradia? Sem salário? Isso nós temos que fazer. Não é... Poderia oferecer só isso. Pode. Se o cara aceitasse. O ponto é do interesse do empresário fazer isso. Ele não quer o cara subir no trevo. Ele não quer. Esse cara não agrega nada. A questão toda passa pela questão. Eu vou passar uma regra, ameaçar de prisão esse empregador se ele fizer diferente do que eu estou mandando. Isso é um mal. Um mal por vários aspectos. Não só de eficiência, pelo que eu falei, com moral de condenar esse cara à morte e moral de obrigar um cara a fazer o que ele não quer. Quer dizer, então é assim, é festival do que não se deve fazer. O que se deve fazer é apoiar diretamente esse cara. Ou comprar de uma empresa que respeite essas regras. Que são os selos de responsabilidade social. Que tem muito valor. Entendeu? Tanto é que você está impressionado com o negócio da Apple. Você fala assim, caramba, será que eu quero parar de comprar Apple? Eu quero... Só para a gente terminar, e tem mais 3 perguntas, é você o próximo. Muito Ulisses fala no capítulo 1, também mais na tabela de capitalismo, sobre a questão da voluntariedade. Acho que pouco se falou em algumas perguntas eu vi. Tanto é voluntário para o consumidor boicotar aquela empresa que pratica a escravidão. A Nike foi boicotada na década de 80 e 90 e não houve resultado. Os seus consumidores é que ditam o preço e o comportamento daquela empresa. Acho que a gente tem que parar de pedir ao Estado para colocar o dedo e depois a gente começa a condenar em cadeia, como é a E eu não sugeri, quando eu falei apoiar, falei, gente, não Estado. Sim, só para deixar claro o que eu estou falando. Porque o Estado é uma solução, mas é ineficiente. Ele é uma ONG, entre aspas, extremamente ineficiente para fazer esse trabalho dos vulneráveis. É horrível. Chega o dinheiro a quem não deve, tem muita corrupção e não chega a quem efetivamente deve, com regras burras que incentivam comportamentos idiotas. Por exemplo, gravidez adolescente de meninos. Porque aí você aumenta
As regras são assim, as coisas mais burras. Então, a gente tem que achar formas inteligentes de fazer isso, mas a responsabilidade é nossa. Você não acha que a questão do sistema financeiro é um setor de fato diferenciado, pelo descasamento entre ativo e passivo? Um banco tem ativos de mais longo prazo que passivos, e como você falou, por definição, todo banco está, nenhum banco resiste à corrida bancária. E mesmo que a questão, você falou de uma Nike e uma Adidas, se a Adidas quebra, a Nike está melhor. Mas se o Itaú quebra, não necessariamente o Bradesco está maior. Melhor porque pode ter uma corrida bancária e os clientes podem sacar. Então não precisaria de um emprestador de última instância, porque senão você travaria o desenvolvimento de mercado de capitais? Em primeiro lugar, a origem desse descasamento se dá por causa das regras de emprestadores de última instância e da promessa do Banco Central fazer isso. Na verdade, é ele que adora e quer promover esse descasamento, que é danoso, como você diz. O descasamento, há 100 anos atrás, não existia Banco Central nem no Brasil nem nos Estados Unidos. O descasamento era minúsculo. Se havia. Todo esse fenômeno surge com o advento do Banco Central. Né? Esse descasamento é super ruim, você tem toda a razão. Mas, cara, se o prejuízo é teu, que maluquice. Você, se tivesse tua empresa, pensa bem, vou fazer o seguinte, ó, vou captar dinheiro, todo dia o cara pode vir aqui sacar. Tá? Então tem 10 pessoas aqui que vão depositar R$1.000 comigo, mas todo dia ele pode vir sacar. Agora eu vou ter um golpe de inteligência. Já que a taxa de juros de longo prazo é maior, eu vou pegar esses 100 mil reais, quanto eu falei? 10 mil reais e vou emprestar para um cara que se compromete a devolver para mim só daqui a 2 anos. Cara, quebrou. Mas quebrou assim, na lata. Se isso só acontece e só segue acontecendo, por quê? Você não faria, nem eu. Por que é assim? Porque existe um Banco Central de sua instância que quer isso, que promove isso, que acredita nisso, que defende isso, que salva esses caras. E que possibilitou o crescimento econômico também. Não. Sim. Não possibilitou o crescimento econômico. Poderia ter pago mais para as pessoas segurarem o dinheiro. Não possibilita, porque não é dinheiro Você que... acelerou o processo do crescimento. Mas depois a gente continua, mas não acelerar. Não faz nenhum impacto no crescimento nem no investimento. Porque você precisa hoje, para investir, você precisa da madeira, do aço. Você não inventa aço, nem inventa madeira, você precisa produzir isso. E não é o fato de ter mais empréstimos ou mais dinheiro que vai fazer ter mais projetos. Não, qualquer outro. Só retomando esse uma objeção usual contra o capitalismo, é o seguinte, o empresário visa lucro, o maior lucro possível e tal, e se a empresa, por exemplo, do Estado, o Estado faz uma empresa sem visar lucro, vai poder fornecer produtos mais baratos. Entendeu? Caramba, não sei nem por onde começar. Acho que todo mundo sabe que isso é quem viveu a minha época aqui, né? Tentando esquecer corrupção e coisa assim. O Banco do Brasil, nos anos 80, a cada 2 anos, os caras perdiam o capital inteiro e o governo, o tesouro, tinha que bancar, porque eles davam para cara que não podia pagar, ou com juros mais baratos, etc. Quer dizer, se você não está trabalhando por esse sistema, que é baseado em você testar certos produtos, preços, mercados, e ver se você está tendo lucro, se você trabalha com prejuízo, né, você não pode sustentar aquilo. Quer dizer, só se sustenta, no caso de uma empresa governamental, porque você tem uma grande vantagem. Você pode taxar todo mundo para tapar esse buraco. Mas aí, quando você faz isso, você no fundo está fazendo uma distribuição. Você está dando um produto ou um serviço mais barato para essa pessoa com prejuízo que está recebendo, mas você está pegando de cada um de vocês. Sem transparência. Sem transparência. Passe livre. Mas sem transparência nenhuma. Quer dizer, você está... cara, os soviéticos tentaram isso, lá com o pau e não deu certo, né? Ou seja, essa empresa não tem como se sustentar economicamente só na base de cheques que você tira do governo e você está tirando de todo mundo. Pô, isso, cara, eu acho que... velho, no caso não é só a empresa pública não, privada também, o governo vai lá e salva quando está no prejuízo. Né? Os amigos. Os amigos. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado, hein?